de ciência e de ensino, essas três categorias elas se relacionam, porque a epistemologia em si é a formação do conhecimento científico, como o conhecimento se desenvolve, se forma, como o conhecimento é pensado, o que é ciência, o que não é ciência, e ensinar isto desde os anos iniciais da educação fundamental, do ensino fundamental, é de extrema relevância, porque o aluno começa a compreender, dentro da sua formação de alfabetização científica, como esse conhecimento se dá, por que, que ele estuda determinado conteúdo e não outro, por que, que o currículo é organizado da forma que ele está presente, por exemplo, na base nacional comum. E aí ensinar a epistemologia num aspecto introdutório é, sobretudo nós, professores de ciências, termos a convicção de que a epistemologia é uma das facetas do conhecimento científico. Eu posso falar da sociologia das ciências, da filosofia das ciências, do método científico, dos métodos científicos, mas resolvemos falar de epistemologia porque, de alguma forma, ela engloba toda essa natureza, a partir do nosso objeto de estudo, que são as ciências naturais, né? Os fenômenos que ocorrem na natureza, os conceitos, as teorias por trás desses fenômenos, os métodos, e aqui eu coloco sempre numa possibilidade de ser interpretado e não num dogma, né? A epistemologia da ciência não é um conhecimento fechado, uma verdade absoluta, um dogmatismo sobre como o conhecimento se desenvolve e o que é ou não conhecimento, mas sim um processo de leitura de um fenômeno para explicar um fenômeno ou um objeto, por exemplo, e na sala de aula é o ponto de partida para os nossos alunos entenderem o que é fazer ciência. Porque fazer ciência não é uma atividade de um ser que nasceu com um dom, de um ser diferenciado. Ao contrário, fazer ciência, produzir conhecimento científico, é uma atividade coletiva, pensada no dia a dia, a partir dos problemas que nós encontramos no nosso cotidiano e a partir das perguntas, dos problemas e das teorias que envolvem as nossas questões e os nossos questionamentos. Então, estudar a epistemologia das ciências no ensino das ciências daria suporte a todas essas perguntas e a essas respostas. E aí eu coloquei aqui um certo funil que engloba todas essas questões mencionadas anteriormente, que tem como finalidade a produção do saber científico, a produção do conhecimento científico. Estou utilizando a bibliografia do Marx, né, que traz, por exemplo, a questão do método, da validação, da estrutura desse saber e da formação desse conhecimento, a origem dessa informação e a natureza que essa informação revela. Então, todas essas nuances, todas essas categorias, elas estão afuniladas e dentro dessa estrutura elas sintetizam ao final a produção do que é válido para aplicação no nosso cotidiano, do que é válido na perspectiva histórica, na perspectiva cultural da humanidade, enquanto um saber próprio, um saber necessário para resolver determinadas situações. Quando a gente fala assim, entendemos que não há também só o conhecimento científico. Há uma série de saberes, saberes de tradição, saberes de cultura, saberes populares, que também são conhecimento, mas que diferem do conhecimento científico justamente nessas categorias, ou em uma delas, ou em todas elas. A diferença do saber popular, que tem a sua validade, em relação ao conhecimento científico, ele pode estar na divergência do método, na divergência da validação, na estrutura desse conhecimento em relação à sua aplicação, por exemplo, à sua origem, e, obviamente, no critério de confiabilidade, no critério de validação. E aí eu trago esta charge, estas duas charges, melhor dizendo, justamente para a gente pensar um pouco por que esse conhecimento científico é tão valorizado socialmente falando. E nada melhor do que a gente contextualizar
com esta problematização que vem se arrastando, inclusive ao longo desta pandemia, que é a utilização ou não de determinados medicamentos, a utilização ou não de determinados tipos de tratamento para o coronavírus. E aí a Bela Adormecida e a vovozinha, que agora não traz mais nas mãos a maçã envenenada, mas traz a cloroquina, é justamente um dos cenários onde a gente pode pensar sobre a natureza e a validação e a valorização desse saber científico na resolução de um problema do cotidiano. Por exemplo, a vovozinha está entregando esta cloroquina e justamente dizendo: não dê ouvidos à ciência. E a Branca de Neve, por sua vez, diz: mas, vovó, ainda não há comprovação, vovó não, é a bruxa, não há comprovação dessa eficácia. E aí nós vimos essa luta de narrativas ao longo dos últimos meses, não só no Brasil, mas mundialmente falando, porque fazer ciência é também ter a hegemonia de poder, ter o controle político, social e econômico. Então imagine que o laboratório que produziu determinada droga quer que ela seja praticada, porque se torna agora numa questão de mercado, numa questão de interesses mercantis, interesses comerciais. A gente precisa estar atento porque, no caso específico de uma droga, de um remédio, de um fármaco para determinado controle de doenças ou combate, existem fases que são justamente o processo de estrutura do saber científico e de sua validação. No caso da vacina, que é o que a gente está hoje tendo mais acesso, né? Existem vacinas em diferentes fases de exploração, existem 3 fases da vacina que vão desde a comprovação em laboratório até a sua múltipla aplicação numa grande parcela da população para ver se ela tem eficácia, efeitos colaterais, formação de anticorpos e por aí vai. No caso da cloroquina, que a bruxa está tentando fazer com que a Branca de Neve tome, é um medicamento comprovado para uma série de doenças, mas para o coronavírus, infelizmente, não teve essa comprovação com eficácia. Ao contrário, teve uma série de evidências de que poderia trazer outros males. Então, por isso, a Organização Mundial da Saúde resolveu, por conta do saber científico em torno desta droga, tirá-la da lista de possíveis medicamentos para o combate do SARS-CoV-2, que é o vírus que ocasiona a Covid-19. No outro lado, nós temos também algo muito comum nesse nosso cotidiano, que é o confronto do conhecimento com o confronto das opiniões. E não é que não tenhamos nem devamos ter opinião sobre determinado fato. Pelo contrário, devemos ter uma opinião, mas essa opinião ela precisa partir de um argumento, precisa partir de uma evidência, precisa partir de um dado, de uma constatação, para que ela não se torne algo muito vazio de sentido e de validação na sua aplicação. E aí a gente coloca como debate do século um cientista pós-graduado numa determinada universidade, aqui ele citou a Sorbonne porque ela tem uma valorização social perante o conhecimento da ciência, mas poderia ser o FRN, poderia ser o UFC, poderia ser o FPI, enfim, poderia ser qualquer núcleo onde se preza pelo saber científico contra um Facebook, um WhatsApp, que propaga muitas vezes notícias frágeis de constatação, frágeis de argumentação e que passam a ser uma mera opinião. Então, entre a opinião e o argumento, a diferença está justamente naquilo que estrutura a sua fala. Qual é o argumento, qual é a constatação, qual é a evidência. E tudo isto envolto numa teorização. Então, pensar na elaboração, na epistemologia do método científico para chegar num argumento, por exemplo, e amplificar a minha opinião, é ter ciência de que, em primeiro lugar, o método científico ele não segue uma lógica linear. Ao contrário daquele método científico positivista que nós vimos na escola, de observação, de constatação, verificação e conclusão, não necessariamente são esses passos
algorítmicos, né, lineares, para se construir e se desenvolver ciência. Muitas vezes a ciência nasce de outro saber, nasce de uma constatação que gerou durante muito tempo certezas, mas que a partir de um dado, a partir de uma aplicação, ela se torna frágil. E aí, por isso, a gente, no senso comum, escuta muitas vezes as pessoas falando: ah, mas agora tudo muda. O ovo, por exemplo, era um vilão do colesterol e hoje já não é mais. O café era um vilão para o sono e hoje já não é mais. Era um vilão para a concentração e hoje já não é mais. O leite materno, muitas vezes, foi aplicado como um complemento à alimentação, sobretudo se a gente for pensar no tempo da vovó, da bisavó. E a ciência mostrou que é um alimento único, universal e suficiente para manter a saúde do bebê durante os 6 primeiros meses de vida. Então, é esta a ida e vinda do saber científico que nos faz pensar que o método não é um método estrito, restrito e limitado. Portanto, para se validar um saber, existem possibilidades e percursos. E aí eu pergunto para vocês o que de fato é um saber científico do ponto de vista da sua validação. Para responder essa pergunta, eu gosto muito do exemplo do conhecimento empírico versus o conhecimento sistematizado do ponto de vista metodológico. Não que o empírico não seja, porque também tem a sua sistematização, mas não tem critérios de validação e de confiabilidade. E aí um exemplo clássico dos nossos dia a dia, do nosso contexto, da nossa vivência, é justamente os profetas da chuva. Nós, moradores do semiárido nordestino, sabemos que a chuva, a seca, o inverno, o chamado inverno, que é o período da pluviometria mais acelerada, é algo que a população fica ansiosa pelos dias de chuva, para plantar e para colher. Ora, dentro dessa questão das chuvas, existe uma figura muito tradicional no sertão brasileiro, que é o profeta. E aí aqui eu trouxe duas falas do profeta Titico, que é de Quixeramobim, aqui no Ceará, e do profeta Erasmo, também do interior alencarino, né? Do interior do Ceará, melhor dizendo. O Titico, ele diz o seguinte, que ele olhou para a Barra da Lua e, a partir dessa observação, ele disse que os açudes vão tomar muita água. E aí, obviamente, muita chuva. E o Erasmo, ele colocou como evidência e como critério a colmeia de Inchuí, para dizer se vai ou não chover. Por mais que esse conhecimento seja validado, por mais que esse conhecimento tenha o seu lugar de aplicação, quando a gente compara com, por exemplo, os dados da meteorologia, a gente começa a perceber que há um vício de origem no conhecimento empírico, que é a observação como ponto de partida. Ora, Alessandro, mas a observação ela não é um bom método para se chegar ao saber científico? Ela é um dos métodos. Ela é um dos critérios, não é nem um método, é um critério. E que ela está muito relacionada, historicamente falando, ao processo de indução. O que seria esse processo de indução? O seu Titico, a partir da Barra da Lua, conclui que vai chover. E o Erasmo, a partir da colmeia de Inchuí, conclui que vai ter um bom inverno. Não significa que a Barra da Lua não possa ter evidências singulares num determinado lugar de que ali vai chover ou não. Não significa que a colmeia de Inchuí também não possa trazer essa mesma referência. E naquele lugar, a partir da experiência coletada de anos e anos e anos, pode ser um bom referencial para a chuva. Porém, eu me pergunto, será que a Barra da Lua e a colmeia de Inchuí podem ser parâmetros para se pegar e formular uma política pública de assistência aos agricultores do sertão? Eu posso derramar dinheiro público, por exemplo, para se fazer um prognóstico em função dessas expectativas?
ou é melhor eu não tomar esse singular, esse particular, como universal e pensar apenas num contexto específico? Porque dentro do método indutivista, e a indução pode levar ao que a gente chama na epistemologia de indutivismo ingênuo, aquele exemplo clássico dos patos brancos, dos cisnes brancos, né? Que eu vejo um, eu vejo dois, eu vejo três, eu vejo 100, eu vejo 1000 e concluo que todos os patos ou cisnes são brancos, ou é melhor eu ter um critério e dizer o seguinte: é possível que eu tenha uma grande série de patos brancos. É possível que eu tenha um local aonde possa chover baseado na Barra da Lua ou baseado na comédia em Chuí, mas não posso generalizar, extrapolar isso para todo o território nacional, por exemplo. E aí, nessa perspectiva do modelo indutivista, para se resolver essa questão, se enuncia que eu posso induzir desde que eu tenha uma grande quantidade de observação e uma ampla variedade. Ora, mas o que é grande quantidade e o que é ampla variedade dentro do universo planetário? Então, eu começo a perceber que o modelo indutivista, apesar de ser um método de constatação de uma experiência, ela não pode ser a única fonte de construção do saber científico. E aí, a gente chama a atenção para o método hipotético dedutivo, que veio, a partir da figura de Karl Popper, se fundamentar não mais na observação como ponto de partida, mas no problema. Ora, eu tenho um problema que é a não presença da chuva em determinadas regiões. E aí ele iria falsificar isto a partir de uma hipótese. A hipótese dele é, portanto, a localização geográfica. Em cima dessa localização, ele iria elaborar contradições em torno da experiência ou da experimentação. Por exemplo, será que todo local do semiárido brasileiro tem o mesmo regime pluviométrico? Se sim, estamos diante de uma lei corroborada. E aí o método hipotético dedutivo também precisa ser estabelecido aqui, que ele não é um dogma, mas ele tem um caráter probabilístico, transitório e provisório. Ou seja, eu estou criando uma lei que ela não é uma verdade absoluta, mas ela é um critério provável para explicar determinado fenômeno. Então, entre a indução e a dedução por meio de uma hipótese, o método de Popper, que está nos textos que vocês vão acessar depois, ele traz mais critérios de validação que a indução por si só não traz. E aí, a gente fica diante desses argumentos entre confiar piamente na Barra da Lua ou nos métodos probabilísticos, estatísticos e nos modelos meteorológicos, entre um e outro, apesar de ambos serem saberes e conhecimento, este aqui, meteorológico, me dá uma previsibilidade mais confiável. E aí, quando eu falo de confiável, significa dizer que ela pode ser constatada com mais números de casos, que é aquilo que nós escutamos, por exemplo, no noticiário, quando diz essa pesquisa elaborada pelo IBOP, por exemplo, tem um nível de confiança de tantos por cento. Significa dizer que, se ela for replicada da forma como ela foi elaborada metodologicamente, ela terá a mesma resposta nesse grande número de casos. Mas não é, óbvio, 100%. Assim como a Barra da Lua, do seu Titico, ou de qualquer outro profeta da chuva, pode acertar, mas com uma validação e um critério de confiabilidade menor do que a FUNSEMI, no caso do Ceará, por exemplo. E aí, nessa perspectiva, a gente discute, em termos de epistemologia da ciência, sobretudo na sala de aula, isto: o que é um critério de validação de uma informação. Qual é a diferença entre o conhecimento popular, o saber científico, o saber de tradição, o saber de costume? Qual é a confiabilidade por trás desses assuntos? Ou seja,
Se eu tenho, por exemplo, um dinheiro para investir em determinada agricultura, determinada colheita, eu vou plantar feijão, eu vou gastar essa minha grana em torno do argumento do profeta da chuva exclusivamente, ou eu vou também comparar esta hipótese com os modelos estatísticos das previsões meteorológicas. Isso é o que dá validade. E a verificabilidade é justamente se eu consigo ou não reproduzir isso dentro daquilo que foi pensado para ter os mesmos resultados. Então, é essa discussão que nós precisamos, enquanto professor da educação básica, debatermos em sala de aula, para o aluno sair da sala pensando que fazer ciência é coletivo, é hipotético, é probabilístico e obviamente, uma atividade que não tem como fiel da balança verdades. E aí, com isso, a gente vai minando, vamos assim dizer, a propagação de notícias frágeis, de notícias falsas, das chamadas, por exemplo, fake news. Nesse sentido, se eu pauto o ensino das ciências a partir deste modelo ou desses modelos de epistemologia da ciência, eu começo a pensar que, ao invés de valorizar respostas, a elaboração de perguntas, porque aí é onde se cria a hipótese para a resolução de um problema, é de fato o ponto de partida. Então, o aluno precisa aprender a perguntar e compreender que está na pergunta e não na resposta o objeto da ciência. Com isso, a gente começa a promover uma leitura crítica de um determinado fato. Diante de uma informação, diante de uma tese, diante de uma hipótese, eu sempre falar, existe a possibilidade da antitese, ou seja, da antítese. Entre tese e antítese, é justamente essa síntese que eu preciso buscar. E aí, com isso, pensar cientificamente sobre um fato, sobre um fenômeno ou sobre um objeto. Ou seja, pensar que aquilo, por trás daquela constatação que muitas vezes é observacional, existe uma teoria, existe uma hipótese, existe um falseamento, existe uma verificabilidade e não uma verdade expressa. E aí também desmistificar que o conhecimento ele é para poucos, que ele é para iluminados, que ele é para aquela figura do cientista enclausurado num laboratório. Não, a ciência é negra, a ciência é feminina, a ciência é coletiva, a ciência é periférica, no sentido de que nós fazemos ciências sem estarmos, por exemplo, no centro da Europa ou no centro da América do Norte. E este papel das periferias na elaboração do conhecimento científico, que a gente chama de decolonialidade das ciências, é justamente uma nova epistemologia. É inverter o papel verticalizado de que quem fez ciência foi alguém fora de mim, fora do meu meio, fora do meu acesso. E com isso, a gente ensinar que todos nós somos cientistas a partir do momento que temos a responsabilidade de respondermos às nossas perguntas com critérios e com crítica. Essa talvez seja a grande sacada de fazer ciência em sala de aula. E aí eu deixo como tarefa para esta nossa semana de estudos a leitura do texto do professor Nelson Marques, a leitura do texto do Fernando da Silveira e do professor André Ferri e da professora Juliana, aqui da UFRN. E vocês têm acesso, neste link, à aula pública que nós elaboramos juntamente com o professor Boniek da Silva, lá da Universidade Federal de Piauí, que está no nosso canal. Basta você acessar aqui na lista de canais e contemplar e discutir as nossas possibilidades de fazer ciência. Deixando também aqui a nossa indicação de que todo esse material vai estar nas nossas redes sociais e que você pode e deve acessar tanto os slides como as discussões e deixar lá a sua pergunta. Então, com isso, se fecha e se inicia ao mesmo tempo a discussão sobre a epistemologia da ciência
no contexto, da educação e da formação de professores.